Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Análise de Sinais e Sistemas. Nessa aula, nós vamos estudar os sistemas lineares invariantes no tempo, ou conhecidos como SLITs, né? Então, esses são, sem dúvida, os sistemas mais importantes no processamento de sinais e imagens, né? E a razão para isso é basicamente que eles satisfazem, né, simultaneamente a propriedade de linearidade e invariância no tempo, o que permite, do ponto de vista matemático, né, um tratamento muito preciso da análise, né, dos sinais que passam por esse tipo de sistema. Então, é muito fácil calcular a saída de um determinado sinal x de t de um slit, né? Coisa que se a gente tivesse um outro tipo de sistema, não seria possível. Tudo bem? Então, basicamente, o objetivo é esse, né, pessoal? A gente quer, primeiro, caracterizar o que, que é um slit e, basicamente, estudar como que os sinais são modificados ao atravessar, né, um sistema linear invariante no tempo, tá certo? Isso é de extrema importância no processamento digital de sinais, porque basicamente todo o processo de filtragem, na verdade, pode ser visto como a passagem de um sinal original por um slit, né? E o sinal filtrado é a saída desse slit, né? Muito bem. Então, para a gente caracterizar o sistema, nós vamos primeiro nos ater, né, nos sinais analógicos. Então, slits ou sistemas de tempo contínuo, tá? Então, a ideia é que cada sistema linear invariante no tempo, ele é caracterizado completamente em termos do que a gente chama da sua resposta impulsiva, que é basicamente a resposta do sistema a um impulso unitário, né, que é o sinal mais simples e básico que existe. Então, quando eu jogo um impulso aqui na entrada, qual é a resposta que o slit dá? Né, ela vai provavelmente dar um espalhamento ali no meu impulso, vai modificar, né, o impulso unitário que entrou, vai produzir uma resposta para ele. Essa resposta a gente chama de resposta impulsiva. E qual que é o fato mais interessante de um sistema desse tipo aqui, SLIT? É que se a gente sabe a resposta impulsiva H dele, nós conseguimos calcular a saída para qualquer entrada x de t, qualquer sinal. Então, isso é muito interessante do ponto de vista prático, né, matemático e computacional. Muito bem, então tá aqui, ó. Se eu tenho como entrada um impulso, a saída é isso aqui, são esses três impulsinhos aqui, essa é a resposta impulsiva. Qual que é a ideia, então, por trás desse processo, né, de calcular a saída de um slit a partir digamos assim, da resposta impulsiva? Então, vamos para isso estudar como que a gente obtém um impulso a partir de pulsos, primeiro um pulso quadrado, né, e depois um pulso gaussiano. Então, primeiro, pessoal, vamos considerar esse pulso quadrado aqui de largura b menos a. Então, a ideia é, vamos tender o intervalo b menos a zero, mas para isso mantendo a área unitária. Então, quando eu diminuo esse intervalo AB, para a área permanecer 1, eu tenho que esticar aqui o comprimento, aqui, né? Essa dimensão aqui, né? Então, conforme eu faço B menos A tender a zero, ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais alto aqui. No limite, quando B menos A tende a zero, a gente pode falar que esse pulso quadrado ele converge para um impulso unitário. A mesma coisa se eu partir de um impulso, na verdade, se eu partir de um pulso gaussiano, né, com uma largura sigma quadrado aqui, ó,
que é a variância dessa gaussiana. Se eu tender a variância, ou o desvio padrão, que é a mesma coisa, a zero, eu vou ter aqui um pulso que vai ficar com uma largura cada vez mais fina, estreita, 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 porém a área é unitária, que a área de uma distribuição de probabilidade é sempre 1. Então, vai tender a um impulso unitário, que é essa figura que a gente tem aqui, né? Ó, isso aqui é praticamente a ideia do caso limite. A gente vai para o impulso unitário. Então, essa equação matemática nos diz, quer dizer, eu posso obter um impulso delta de t, a função delta de Dirac, também conhecida como impulso, né? Ela é obtida quando eu pego um pulso qualquer, ou quadrado ou gaussiano, e faço a largura desse pulso ir para zero, tudo bem? Isso, pessoal, caracteriza essa função delta de Dirac. Qual que são as principais propriedades? Essa função ela é única dentro da matemática, né? Principalmente porque ela satisfaz essas quatro propriedades aqui. Propriedade um, qual que é? Ou A, como está aqui. A função delta, ela é nula, ela sempre vale zero para qualquer t que é diferente de zero. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ela é zero em qualquer t número real que seja diferente de zero. Tudo bem? O desenho aqui pode nos confundir, né? Muita gente acha que essa função delta, ela vale 1 no t igual a zero. Isso é no caso discreto, isso é verdade no caso discreto. No caso contínuo, analógico, isso não é verdade. Ela não tem valor definido no ponto zero. O que ela tem é essa propriedade aqui, da integral, ou seja, a área desse impulso vale 1. Tudo bem? Então a área é unitária. Muito bem. Com isso, pessoal, a gente consegue combinar essa propriedade 1A e B e gerar a propriedade C, que é o seguinte: a integral do produto de delta t com x de t dt é igual a x de zero, ou seja, é o valor da função no ponto zero. Da onde que sai isso, pessoal? Ó, matematicamente, a integral calcula a área. Quando eu tenho produto de duas funções, eu estou calculando a área da intersecção dessas duas funções. A intersecção, veja, conforme o meu pulso vira impulso, quer dizer, a área ela converge para o valor da função no único ponto em que essa função aqui não é nula, que é no ponto zero. Tudo bem? Então, quando eu faço integral do delta de Dirac vezes uma função qualquer, isso dá o valor da função qualquer no ponto zero. Então, o que, que acontece se eu deslocar, né? Se eu deslocar ou a função, ó, eu estou atrasando ou adiantando a função, ou se eu deslocar o impulso da origem, eu vou ter, então, se eu tenho um deslocamento de tal, né? Ao invés de eu pegar o valor da função no ponto zero, eu vou pegar o valor da função no ponto tal, certo? Essa que é a ideia. Então, através do deslocamento ou do impulso ou da função, eu sou capaz de obter o valor da função num ponto qualquer, num novo ponto qualquer. Tudo bem? Então, da onde vem essa propriedade de? É daquela ideia do impulso convergir para o do pulso, né, convergir para o impulso unitário. Então, veja, aqui nesse diagrama, então, se eu tenho um pulso, que é essa largurinha aqui, ó, tudo bem? Então, o que que eu faço? Eu vou calcular a integral do pulso vezes a minha função deslocada de tal. Então, ó, quando eu calculo a integral desse produto, o que eu estou calculando é essa arinha azul aqui embaixo da curva. É essa área, que integral é a área. Quando a largura desse retangulinho vai a zero, a área converge justamente para o valor da função no ponto, aqui, certo? No centro, tudo bem? Esse ponto aqui, ó. Então, a área, conforme o t tende a zero, converge para o valor da função. Essa é a ideia. Vamos agora ver o que acontece. Então, a gente já entendeu basicamente o funcionamento para um pulso
que está localizado na origem, aqui no zero. Vamos agora, pessoal, estender esse raciocínio e trabalhar com uma sequência de pulsos. E dentro dessa sequência de pulsos, vamos observar o késimo pulso aqui, ó, parametrizado por K, que é quem? É P delta de T menos K delta, onde delta é a largura do pulso, aqui, ó, essa base aqui. T menos K delta é justamente esse pulso aqui, é o késimo pulso, porque T menos K delta, porque ele está deslocado, né? Então, é P menos P de T menos K delta. Ele está deslocado de K intervalos aqui, ó. K intervalos de largura delta. Então, quando eu analiso a área sobre esse késimo pulso aqui, ó, veja, eu posso calcular ela como essa expressão aqui, ó. Por quê? Porque veja bem, quem que é essa altura aqui, ó? Essa altura aqui é o impulso, quer dizer, é a altura do impulso, que no caso é muito grande. Lembra, pessoal? Conforme o impulso, a largura dele vai ficando menor, a altura vai aumentando. Então, se eu multiplicar a altura desse pulso por esse valor da função aqui, eu tenho exatamente essa altura aqui. Tudo bem? Então, esse termo aqui, P, T menos K delta, vezes X K delta, é exatamente essa altura aqui. Vezes o delta, que é a largurinha da base aqui, me dá a área desse quadradinho aqui, ó. Tudo bem? Então, veja só, no limite, pessoal, no limite, quando esse o delta aqui vai a zero, então no limite, quando o delta vai a zero, esse produto aqui, que é a área, vira o quê? O P delta de T menos K delta, ó, o pulso se transforma num impulso, que é o delta, tudo bem? Então, no limite, ó, eu tenho esse valor aqui, ó, sendo a entrada do meu sistema naquele tempo K, naquele pulso K. Então, quer dizer, esse impulso aqui, ó, multiplicado por x e multiplicado por esse delta, é o que representa o que vai estar entrando, que eu vou jogar como entrada para o meu sistema, justamente no tempo K. Só que se eu jogar isso como entrada, pessoal, o meu sistema é linear, invariante no tempo. Então, ó, constante, isso aqui sai. Isso aqui é como se fosse constante, sai. O que é a resposta ao impulso deslocado? É a resposta impulsiva deslocada. Tá vendo? O H é a resposta impulsiva deslocada. Isso eu só posso passar daqui para cá porque o sistema é um slit. Tudo bem? Então agora eu acabei de escrever aqui a resposta para um impulso qualquer deslocado que entra no meu sistema. Tudo bem? Então, de posse dessa relação aqui, o que eu posso fazer agora? Eu não vou mais aplicar como entrada um único impulso, mas sim um trem de impulsos. Por quê? Porque eu vou quebrar a minha função de entrada, o meu sinal de entrada. Imagina, ele vai ter um impulso para cada K. Um impulso para cada K. Né? Então, eu vou ter, na verdade, infinitos impulsos que representa o meu sinal de entrada como entrada para o slit. Eu quero associar uma resposta a esse trem infinito de impulsos, tudo bem? Então veja, qual que vai ser a resposta? Ou melhor, o que vai estar entrando? Vai entrar um somatório de impulsos, né? Então, o que vai entrar um somatório de impulsos. A saída, então, vai ser o somatório desse termo que eu marquei aqui, ó, como bola, tudo bem? Então, a saída, a minha resposta do sistema para o meu sinal x de t é o limite de quando delta tende a zero do somatório infinito, né, de x k delta
H de T menos K delta, delta. Da onde vem esse cara aqui? Vem daqui, pessoal, olha lá. Porque se essa é a resposta para um impulso, a resposta para um trem, para um somatório de impulsos, é só somar todas as respostas individuais. Também isso só pode ser feito porque eu tenho um slit, né? Propriedade de linearidade. Só que o que é um limite de um somatório? O limite de um somatório é justamente a definição de integral, tudo bem? Então, agora, em vez de ter delta, eu tenho um d tal. O, o meu k delta vira variável tal. Então, isso nos leva à integral de convolução, que é essa integral aqui. Qual que é a saída, então? A saída y de t para de um slit com resposta impulsiva h de t é o quê? É a integral de x de tal, h de t menos tal, d tal, conhecida como integral de convolução. Tudo bem? Então, essa é a relação entre, veja bem, x é a entrada, h é a resposta impulsiva e y é a saída. Então, veja, eu tenho aqui a entrada convoluída com a resposta impulsiva me dá a saída. Tudo bem? Essa relação vai ser muito importante para nós ao longo do curso. E nós vamos estudar isso de várias maneiras, em vários exercícios, porque essa é a relação crucial de um, né, que define a relação entre a entrada e a saída de um slit. Outra forma de denotar convolução é por esse operador asterisco aqui, ó. Então, y de t é a convolução de duas funções. Ele é um operador que tem como entrada, ele pega duas funções e me gera uma terceira função. Essa é a ideia. Então, pessoal, um resumo geral aqui, ó, do processo. Então, eu tenho um sinal de entrada x de t, que eu vou fazer com esse sinal de entrada x de t? Eu vou multiplicar ele por um trem de impulsos unitários. Então, eu vou fazer deslocado. Então, eu vou pegar meu x de tal, porque agora o t é o deslocamento do meu impulso. Estou chamando de tal agora, né? Tal é o deslocamento do meu impulso. Então, eu tenho aqui x de tal vezes delta de t menos tal. Então, eu pego um trem de impulsos e eu vou, através do deslocamento de um impulso, gerando esse trem e multiplicando ele por cada ponto aqui da minha função. Tudo bem? Aí o que eu faço? Eu submeto esse trem de impulsos para o meu slit, sabendo que qual vai ser a resposta do impulso? Ao invés, vai ser x de tal multiplicado por h de t menos tal, porque a resposta ao impulso é o meu h de t menos tal, resposta impulsiva. Por definição, ela é a resposta ao impulso. E aí, o que eu faço? Eu integro tudo isso aqui, né? Porque eu vou ter infinitos aqui pontos. Porque eu estou no analógico, né? Não no discreto. A gente está no contínuo, no analógico. Então, quando eu integrar tudo isso aqui de menos infinito a infinito, eu vou integrar isso de menos infinito a infinito, eu tenho a minha saída, que é o meu sinal y de t, um sinal contínuo também, um sinal analógico. Então, qual que é a moral da história aqui? A integral de convolução, ela relaciona x de t, que é a entrada, a resposta impulsiva, que é o h de t, e a saída de um slit. A coisa mais importante, então, da aula de hoje é saber justamente isso. Como que eu calculo a saída de um slit para uma entrada x de t qualquer, conhecendo a sua resposta impulsiva h de t? É simplesmente fazendo a convolução da entrada com a resposta impulsiva. Isso só é possível em sistemas lineares invariantes no tempo, tudo bem? Por isso que eles são importantes, assim. A tratabilidade matemática deles é especial. Sistemas que não são slits não tem como calcular exatamente a saída e prever o que vai sair para uma entrada, né? Num slit, a gente consegue prever exatamente a saída para qualquer sinal de entrada. Tudo bem, pessoal? Então, bom, é isso. Nós vamos ver
em aulas futuras como calcular essa integral, né? Exemplos de, aí se o meu sinal for e elevado a x, e elevado a menos t, minha resposta impulsiva for tal, tal e tal, como que eu calculo? Nós vamos fazer exercício desse tipo, calcular na mão essas integrais, tá certo? Mas por hora, o interessante é saber da onde vem essa integral e por que que ela é tão importante no estudo de slits. Muito bem, pessoal. Então, vou ficando por aqui e é isso. Bons estudos. Nos vemos em breve, então. Até mais.